O Giovanni Basílio perguntando sobre o Kevin Zenon. Giovanni, durante o início da live, me perguntaram se era verdade que havia avançado a negociação do Zenon com o São Paulo. E a resposta que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo que não tem nenhuma novidade, tá? Rafael, lateral do Mirassol, Lucas Ramon só vem no meio do ano? Não, Leonardo. O contrato dele com o Mirassol termina no dia 4 de abril. Deve chegar no dia 5 de abril, tá? É importante registrar que o São Paulo fez algumas tentativas de comprá-lo, chegou a oferecer o Luan e o Tolói, mas não houve o acordo com o Mirassol. Cheguei a ouvir muita gente dizendo que a pedida do Mirassol era de R$500 mil. Informação que eu tenho, que vem do staff do jogador, é de que o São Paulo chegou a oferecer 500 mil, mas a pedida do Mirassol foi de R$2 milhões. O Clique Views. Nicola, com a iminente saída do bagulho, a Fanares, nenhuma chance do Marco Aurélio Cunha ser o próximo presidente? Essa discussão sobre o próximo presidente, ela vai acontecer muito em breve. Eu acho que o Marco Aurélio Cunha vai se colocar como pré-candidato, tenho certeza absoluta disso. Sei que o grupo participação do qual faz parte o Júlio Casares, e que vai votar pelo impeachment do Casares, esse grupo está trabalhando nos bastidores para fazer do Vinícius Pinotti o próximo presidente, tá? Está sendo discutido, debatido isso internamente. Vamos ver até quanto essa história avança. Mas o Marco Aurélio Cunha, posso até mandar mensagem, é que ele deve estar lá também na reunião, enfim. Mas amanhã eu mando uma mensagem para o Marco e tento avançar alguma coisa nesse sentido, tá? Que horas acontece o caimento do Julinho dos depósitos? Vocês são foda. A expectativa é de que até às 20h30... Nicola, com o momento complicado do São Paulo, a SAF pode ser facilitada? Pergunta aí se pode sair SAF em 2026. O PH não sei nem para quem perguntar, porque todo mundo que poderia responder essa pergunta está na reunião do Conselho Deliberativo. Agora há pouco informei para vocês que ainda não começou a votação, ainda está na fase da acusação. Mas aí é uma percepção minha, tá, PHM? Para que o São Paulo vire uma SAF, vai haver a necessidade da aprovação do Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo do São Paulo tem sido muito, mas muito reticente à ideia. Por quê? Porque eles sabem que se rolar uma SAF, o Conselho Deliberativo passa a não ter mais poder nenhum. Os caras não vão decidir absolutamente nada, tá bom? Uma galera do YouTube do São Paulo bravo com você que está passando pano para o Casares. Luiz, absolutamente normal, cada um tem o direito de pensar como quer. Acabei de falar, por exemplo, que Júlio Casares e companhia erraram feio quando venderam meninos a preço de banana. Eu acho que toda essa celeuma em que o Júlio se envolveu, por exemplo, com depósitos de R$1,5 milhão em dinheiro, são um baita batom na cueca. E diante desse cenário, a menos que as explicações dele sejam espetaculares, tem que cair mesmo. Eu vou dizer mais. Achei que ele errou ao não se pronunciar publicamente, porque não adianta ele se defender para o conselho hoje. A torcida exigia um posicionamento dele, eu cobrei esse posicionamento. E aí, Júlio, o que você vai falar? O que você tem a dizer? Vou me defender na hora certa. Acho que é um enorme equívoco, ele tinha que dar explicações aos mais de 20 milhões de São Paulinos. E diante desse cenário, vai ser alvo do impeachment e vai para o espaço. Nicola, você ouviu a Adriana? Eu acho que, como jornalista, é nosso papel ouvir a pivô desse episódio todo. Se está rolando a reunião hoje e o Júlio está caindo porque a tal da Adriana, que foi alvo de toda a polêmica dos camarotes, ela gravou um áudio de uma conversa dela com o Douglas Schwartzman e com a Mara Casares, vendeu esse áudio para a oposição, ganhou dinheiro, depois devolveu o dinheiro, e esse áudio acabou determinando a votação do impeachment e a iminente queda do Júlio Casares. Você está chegando agora, o Júlio ainda não caiu, mas parece ser questão de tempo, tá bom? Tem alguma informação sobre o Alisson? Tem algo sobre o Bidu e Kaique? Vamos lá, Luba. O Alisson não deve ficar no São Paulo. A avaliação é de que o custo-benefício dele é ruim. Se o Dorival adora, e adora mesmo, o Alisson, até porque foi o Dorival quem transformou o Alisson de um jogador que vivia com depressão para um atleta que esteve numa pré-lista de seleção, o Crespo não vê o Alisson com todo esse moral, com todo esse potencial. Ontem o Alisson nem foi relacionado para a partida contra o São Bernardo, e o São Paulo está aguardando um acordo com o Corinthians. O ponto é, o Corinthians não tem grana para pagar, e os caras estão tentando achar uma composição de troca de jogadores. O primeiro nome que o São Paulo pediu foi do Ranieri. O
Corinthians disse que não libera o Ranieri. Depois sugeriram o Martínez. A informação que eu tenho do empresário do Martínez é de que ele não vai para o São Paulo. Também não acho que o São Paulo gostaria de incluir essa negociação. Ontem até mandei mensagem para o Rui Costa sobre o tema e ele não me respondeu. Falaram em Héctor Hernandes, chance zero. São Paulo tem 3 centroavantes. O Héctor é super mal avaliado no futebol brasileiro, está treinando separado, não tem chance nenhuma de esse negócio acontecer. Os 2 que você citou, o Bidu lateral esquerdo, é que o Corinthians não pode perder o Bidu, porque só tem o Bidu como lateral. O Hugo não é confiável e o Angeleri não renovou, né? Não faz sentido para o Corinthians trazer o Alisson e abrir mão do único lateral esquerdo confiável. Sobre o Kaique, é menino da base, né? Eu não tenho uma opinião formada, já mandei mensagem, respondeu. Tinha mandado no começo da live a pergunta para uma fonte lá no São Paulo, queria te perguntar se é verdade que houve avanço na contratação do Zenum. 0. Tá. A troca com o Corinthians avançou alguma coisa? Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, também já contamos para vocês. Luba Sampaio, você tem ideia se após a queda tem alguma movimentação de antecipar as próximas eleições do São Paulo? Esse grupo deveria se envergonhar e se retirar. Tenta uma reunião com esse poste que vai assumir o São Paulo. Eu duvido que o Macis, imagino que seja assim que se fala, né, cara? Um cara de pouca visibilidade dentro do São Paulo. Eu acompanho a política do São Paulo há bastante tempo e não lembro de ter falado com ele nem sequer uma vez, tá? Mas imagino que ele queira ficar até o fim do... Só para vocês entenderem. Se o Júlio sai, existe a possibilidade de o vice-presidente assumir. Existe não. Ele assume interinamente, tá? Harry Macis Júnior, 80 anos de idade. Ele assume de forma natural, né? E aí, quer ver? Quem é o vice do São Paulo que pode virar presidente caso o impeachment seja aprovado? O empresário Harry Macis Júnior, de 80 anos, pode terminar a noite dessa sexta-feira como presidente do São Paulo, caso o impeachment aconteça. Membro do grupo político Vanguarda, que deixou a coalizão, Macis foi eleito com Casares para o triênio 2021, 22, 23 e reeleito para 24, 25 e 26. Detalhe, o Macis anunciou antes que votaria pelo impeachment do Júlio. Conselheiro vitalício, ele é sócio do clube desde 64 e já ocupou diversas funções da diretoria. Empresário, é dono do Hotel Macis, no bairro Consolação, em São Paulo, e de uma rede de estacionamentos que atua no setor desde 63. Em contato com o GL, confirmou que vai se posicionar a favor de Casares, a favor da saída de Casares, tá? Até estranho. Enfim. Mas, cara, qual que é a chance, Luba, de esse cara acelerar o processo e abrir mão da possibilidade de ser presidente do São Paulo? Eu vou dizer uma coisa que é meio forte, mas é absolutamente real. Em geral, quem é conselheiro de futebol de clube, em geral, tá? Há exceções, mas em geral, quem é conselheiro, ele tá lá porque ele quer ter a carteirinha, quer ter vantagens, sonha em um dia em ocupar um cargo importante ou quer fazer dinheiro às custas do clube, tá? Não imagino que seja o caso do Macis, até porque parece já ter uma condição financeira boa, tem hotel, tem uma rede de estacionamentos e tal, e aí eu acho que imagino que pela vaidade, né, de poder dizer, fui presidente do São Paulo, com 80 anos de idade, assumi, fiquei 8, 9 meses, beleza, 10 meses, 11 meses, mas fui presidente do São Paulo. Assim como o Stabile está sendo no Corinthians de forma interina, no lugar do Augusto Melo, beleza? Minha opinião, Mirassol está sendo burro e pirracento. Vai pagar o salário de um cara que não está usando para perdê-lo em abril. Vou dizer mais, Edson, está pagando o salário do Lucas Amon e não está utilizando, né? Porque afastaram ele está treinando em separado. Então vai gastar o salário de janeiro, de fevereiro, de março, para que em 5 de abril... O grande problema do São Paulo é que a janela de inscrições se encerra em 3 de março. E aí tem um detalhezinho. Eles até vão estender essa janela por mais um mês e pouco, para atletas que disputaram o estadual. Só que o Lucas Amon não vai ter jogado o estadual. Então, o Mirassol pode até estar jogando com isso para forçar a situação do São Paulo. O São Paulo talvez tenha o Lucas Amon em 5 de abril, mas só possa utilizá-lo na janela do meio do ano. Enfim, tem esse detalhezinho importante aí. Mas é uma atitude, de fato, o Lucas Amon até procurou o Juninho para conversar com ele e foi ignorado.
Deixa eu pegar mais participações. Mais um São Paulino, Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Tal da Adriana é bizonha, hein? Tá claro que ali ninguém é santo. Pois é. Ontem, fiz uma entrevista com a Adriana, que foi a grande pivô do impeachment do Júlio. Se o Júlio hoje vai ser colocado para fora do São Paulo, e é questão de tempo para que isso ocorra, isso se deu graças a um áudio que a Adriana gravou de uma conversa com a Mara e com o Douglas Schwartzman, e que ela vendeu para a oposição, que foi vazado de forma proposital. Ontem ela se disse muito amiga da Mara, cara, se a Adriana é muito amiga da Mara, esse é o tipo de amizade que a gente não precisa ter. Mas ela acabou sendo a pivô de toda essa confusão. Ontem disse que abriu mão de R$400 mil que lhe foram depositados em suas contas, 200 mil em cheques e outros 200 mil em Pix. Enfim, mas, cara, eu acho que o Edson matou a charada. O Edson foi bem, concordo com ele. Clique Views em envelopamentos. Carlão, que durante muito tempo foi membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola, tudo bem? Acha que o entulho Roubares cai hoje? Entulho Roubares. O Carlão, o Clique Views, é o rei de formular e casar nomes com apelidos, enfim. Já caiu. O Júlio Casares tem chances remotíssimas, é questão de tempo para que... A única chance que ele tinha hoje era de ter menos gente do que o necessário. Há um quórum necessário para que fosse votado, né? Mas já são 223 conselheiros presentes, entre aqueles online e aqueles presenciais, tá? Com 223 você tem a votação liberada. O sósia do Lula vai assumir o São Paulo. Pois é ligeiramente parecido, embora mais magro do que o presidente da República. Leonardo